Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos a nós próprios. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1922 e para a solene história de Michael Collins. É um caso que nos lembra que por detrás dos registros históricos existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. No final da tarde de 22 de agosto de 1922, um pequeno comboio militar percorria um vale solitário e sinuoso no condado de Cork, conhecido como Beal Nablat, a Boca das Flores. Uma súbita rajada de tiros de espingarda quebrou a tranquilidade rural. No tiroteio que se seguiu, uma única bala encontraria o seu alvo, abatendo o homem mais poderoso da Irlanda. A morte de Michael Collins não foi apenas a morte de um soldado, mas o assassinato de um pai fundador. Um clímax trágico para uma amarga guerra civil. Michael Collins foi o homem indispensável da Revolução Irlandesa. Filho de um agricultor do condado de Cork, possuía uma mente brilhante, uma energia ilimitada e um imenso charme pessoal. Durante a Guerra da Independência da Irlanda contra o Império Britânico, foi diretor de inteligência do IRA, o cérebro de uma guerra de guerrilha altamente eficaz, que levou o império mais poderoso do mundo à mesa de negociações. Como ministro das Finanças no governo irlandês clandestino, angariou os fundos que mantiveram a Revolução viva. Para o povo irlandês, ele era uma figura quase mítica, o líder carismático e audacioso que tinha superado em astúcia os britânicos a cada passo. No final de 1921, Collins foi enviado para Londres como um negociador-chave para um acordo de paz. O Tratado Anglo-Irlandês resultante, que ele assinou, concedeu à Irlanda um nível de independência inimaginável apenas alguns anos antes. Estabeleceu o Estado Livre Irlandês, um domínio autônomo dentro do Império Britânico. Mas o tratado teve um custo. Exigia um juramento de lealdade ao monarca britânico e dividia a ilha, deixando 6 condados no norte sob domínio britânico. Collins argumentou que era um trampolim para a liberdade total, mas para os republicanos da linha dura, liderados pelo seu rival político, Eamon de Valera, foi uma profunda traição à República Irlandesa pela qual tinham lutado. O tratado, que pretendia trazer a paz, acabou por dividir o movimento revolucionário. A cisão em torno do Tratado Anglo-Irlandês mergulhou a Irlanda numa amarga e trágica guerra civil no verão de 1922. Antigos camaradas da Guerra da Independência pegaram agora em armas uns contra os outros. As forças pró-tratado formaram um novo exército nacional do Estado Livre Irlandês, enquanto a fação antitratado manteve o título de Exército Republicano Irlandês. Michael Collins, agora presidente do governo provisório e comandante-chefe do Exército Nacional, foi incumbido da desoladora tarefa de combater os próprios homens que outrora liderara, a fim de garantir a existência do novo Estado que ajudara a criar. Foi uma guerra de irmão contra irmão, travada nas ruas de Dublin e por toda a zona rural irlandesa. Em agosto de 1922, com a Guerra Civil em fúria, Collins tomou a decisão fatídica de viajar para seu condado natal, de Cork. Na altura, Cork era o coração da resistência antitratado. O seu propósito oficial era inspecionar as tropas do Exército Nacional na região. No entanto, acredita-se amplamente que Collins, um pragmático no fundo, estava também numa missão secreta de paz. Cansado do derramamento de sangue, tensionava encontrar-se com líderes neutros e até mesmo do IRA antitratado, esperando que a sua influência pessoal pudesse negociar uma trégua e pôr fim ao trágico conflito. Era uma aposta de alto risco, uma viagem ao coração do território inimigo. A 22 de agosto, Collins e o seu comboio
que incluía o seu amigo próximo, o Major-General Emmett Dalton, atravessavam a zona rural de West Cork. Mais cedo nesse dia, uma unidade local do IRA antitratado tinha montado uma barreira na estrada e preparado uma emboscada no vale de Bell-na-Blah, na esperança de interceptar um comboio militar. Após pararem durante horas sem sucesso, o grupo de emboscada tinha começado a dispersar. Por uma trágica ironia do destino, o comboio de Collins, que tinha passado pela área em segurança naquela manhã, regressou pela mesma estrada ao final da tarde. Os homens da emboscada restantes, apanhados de surpresa, abriram fogo e o vale tranquilo transformou-se num campo de batalha. Enquanto as balas varriam o comboio, Emmett Dalton, um experiente oficial militar, gritou ao motorista para acelerar e atravessar a emboscada. Mas Michael Collins contramandou a ordem. "Parem", ordenou ele. "Vamos combatê-los." Foi uma decisão que lhe custaria a vida. Saltando do carro de turismo, Collins e os seus homens abrigaram-se atrás de seu veículo de escolta blindado e responderam ao fogo. O tiroteio foi curto e caótico. Num momento decisivo, Collins levantou-se da sua posição abrigada para disparar a sua própria espingarda contra os atacantes na encosta. Ao fazê-lo, uma única bala atingiu-o na cabeça, matando-o instantaneamente. Tinha apenas 31 anos. A morte de Michael Collins foi um golpe catastrófico para o incipiente Estado Livre irlandês. O seu corpo foi recuperado pelos seus homens enlutados e transportado por mar de volta para Dublin. A notícia da sua morte mergulhou a nação num estado de profundo choque e luto. O seu corpo esteve em câmara ardente na Câmara Municipal de Dublin, onde durante 3 dias, um número estimado de 200.000 pessoas, um quinto da população da cidade, desfilou diante do seu caixão para prestar a sua última homenagem. O seu funeral foi um dos maiores da história irlandesa, um momento de imenso trauma nacional. O Big Fella, o grandalhão, como era carinhosamente conhecido, tinha partido. No caos da Guerra Civil, não houve qualquer inquérito formal ou investigação policial sobre a morte de Collins. O Exército do Estado Livre conduziu seu próprio inquérito interno, mas o relatório foi suprimido durante décadas e continua a ser uma fonte de controvérsia. Esta falta de uma investigação formal alimentou um século de debates e teorias da conspiração. Foi ele traído pelo seu próprio lado? Estaria o governo britânico envolvido? Teria Eamon de Valera, que se encontrava na área daquele dia, sido de alguma forma cúmplice? Embora estas teorias persistam, a grande maioria dos historiadores conclui que Michael Collins foi morto numa emboscada caótica por um pequeno grupo de homens locais do IRA antitratado, vítima de uma bala perdida numa guerra repleta de tragédia. A Guerra Civil Irlandesa continuaria por mais 9 meses após a morte de Collins, deixando um legado profundo e amargo na política irlandesa que duraria por gerações. A perda de Michael Collins, o líder mais pragmático, carismático e formidável do novo Estado, foi um golpe imensurável. Só se pode especular sobre como o futuro da Irlanda poderia ter sido diferente se ele tivesse sobrevivido. A sua morte em Bell-na-Blah permanece um dos momentos mais comoventes e trágicos da história irlandesa. A história de um líder perdido, um soldado que lutou pela liberdade, apenas para ser morto pelas mesmas pessoas que lutou para libertar. Obrigado por passarem este tempo conosco. Refletir sobre estes acontecimentos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-vos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.